Olá, seja bem-vindo ao programa Cidadania em Debate, produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TV Assembleia. E hoje nós vamos falar sobre o grande desafio que é fazer eleições num estado como Mato Grosso. Num estado que tem 903 mil quilômetros quadrados, num estado que tem uma baixa densidade demográfica no interior, existem vários ecossistemas, nós temos a região do Pantanal, nós temos inúmeras aldeias indígenas, são 40 locais de votação indígenas. E nós temos também população ribeirinha, quase 100 lugares de votação de difícil acesso. Como é que é fazer eleições num estado com tanta peculiaridade, com tanta dificuldade de acesso? Você sabia que no dia da eleição o TRE mobiliza um exército de 45 mil pessoas? São 45 mil pessoas que madrugam nesse dia para fazer acontecer esse mega evento que tem data e horário para começar. Como é que as coisas dão certo? E se der alguma coisa errada, será que o TRE tem um plano B para cada situação? Sobre esses assuntos, nós vamos falar com Carlos Cândido. Carlos, obrigada pela sua presença. O Carlos, ele é coordenador de infraestrutura computacional lá no TRE e vai contar para a gente como é que a gente alia força de vontade, baixo orçamento e tecnologia para conseguir fazer acontecer a eleição aqui em Mato Grosso. Bem-vindo, Carlos. Obrigado a todos. Realmente é uma operação de guerra. A gente tem que movimentar todo um aparato de tecnologia, de equipamentos, pessoas, porque no dia das eleições a urna eletrônica tem que estar lá no local de votação, que é lá naquela aldeia, naquela escola, naquela sala de aula, nos mais distantes locais de Mato Grosso, e o eleitor, quando chega até essa urna eletrônica, que o mesário digita o seu título está naquela urna e ele consegue votar sem maiores percalços. É uma operação tão complexa que exige muita tarefa de bastidores e com muita antecedência. As pessoas pensam que chegou ali, seu nome está naquela urna normal, mas é um planejamento de um ano antes, né? Acaba uma eleição, você já começa a planejar outra. Como é que acontece esse processo? 2 anos antes, na verdade, Mariane, porque na prática, terminada uma eleição, a avaliação de uma eleição serve de entrada para o novo processo. É um processo retroalimentado. Então, termina uma eleição, você começa a próxima, já com base nos acertos da última, na análise dos erros das outras. Sobre a urna estar lá com o nome do eleitor, é importante lembrar que se por acaso uma urna for para um outro local, o eleitor, quando chegar lá para votar, não vai conseguir se identificar na urna. Então, a logística tem que ser feita de modo que não haja falha e que o eleitor chegando naquela urna, ele possa ser identificado. E ainda sobre logística, é importante lembrar que a maior parte do nosso esforço está nos planos de contingência. Eles custam, às vezes, até mais caro do que a própria execução, porque você precisa ter uma situação de reserva, uma situação de emergência, de contingência, no caso de falha da situação principal. É porque não dá para adiar um evento dessa magnitude. A eleição não é adiável. Naquele dia, naquele horário, tudo tem que estar certinho, né? Exatamente. Nesses locais de mais difícil acesso, para você ter uma ideia, a gente manda mais de uma urna. Porque se aquela urna que estiver naquele local parar, você precisa substituí-la. Naqueles locais a gente precisa ter uma bateria de carro ou um cabo especial que você liga na bateria do carro, porque pode faltar energia por um período maior do que sustenta a bateria da urna e você precisa mantê-la ligada durante todo o dia. E ainda assim, se tudo der errado, você tem que levar uma urna de lona, que é o pior caso para nós que fazemos toda uma logística. Que é o plano A, plano B, plano C, plano D. Esse já seria o plano D de uma estrutura como essa. Eu percebo nas reuniões que vocês fazem no TRE, e se acontecer isso? Aí a gente faz isso. E se acontecer isso? Então, vocês precisam colocar tudo no papel, todas as possibilidades de erro para que não tenha outra forma de acontecer se não acontecer na eleição naquela data. Exatamente. Tem que passar por um processo de análise de riscos, os riscos têm que ser tratados, têm que ser mitigados e a sobra desses riscos tem que ser novamente tratado, novamente mitigado, até onde chegue ao limite de não conseguir mais. Eu tenho aqui alguns números das eleições de 2018 que mostram um pouquinho dessa magnitude, dessa operação, né? Operação de guerra, da guerra do bem, da guerra da democracia, como a gente diz lá no TRE. O Mato Grosso tem um eleitorado de 2.305.719 eleitores. São 1.500 locais de votação, dados agora da eleição 2018. Desses locais de votação, 96 são de difícil acesso. São locais que às vezes você só chega de barco, ou você só chega de avião, ou locais de votação de difícil acesso que você chega de carro, mas depois a gente vai mostrar algumas fotos para vocês verem
os desafios de chegar em alguns lugares de Mato Grosso. E desses locais de votação, 40 são locais de votação indígena. Como eu disse, são quase 11 mil eleitores indígenas em Mato Grosso. Vamos ver algumas fotos que mostram o desafio de fazer eleição em Mato Grosso? Nós temos aqui uma foto, duas fotos que mostram a região de Aripuanã. Ali nós temos servidores do TRE tentando vencer as barreiras da falta de infraestrutura no estado em alguns pontos. Isso é bem no norte do estado, né, Mariana? É bem no norte do estado. E a próxima divisa com o Pará. Sim, temos também aqui fotos do Pantanal, as urnas chegando em barco, são belíssimas fotos de eleições anteriores que mostram que a gente chega em populações ribeirinhas bastante isoladas, né? A urna sempre estará lá para garantir o direito ao voto a essas pessoas. E ainda o voto indígena, né, Cândido, que a gente chega em aldeias indígenas, se tem mais de 50 eleitores indígenas, a urna vai até esses eleitores. Ali nós temos servidores da Justiça Eleitoral em aldeias indígenas, algumas são nômades, né, Cândido? Sim, a gente tem todo um planejamento para chegar até essas pessoas. Com o apoio da FUNAI, inclusive. Com o apoio da FUNAI e da Polícia Federal, que dá o apoio de segurança. E aqui nós temos uma foto curiosa na região de Vila Bela. Na eleição de 2012, foi um período de muita chuva e a ponte cedeu e os servidores, com muita força de vontade, muita garra, amarraram uma corda de um carro a outro e conseguiram passar com a urna no ombro. E a eleição aconteceu, né? A eleição de fato aconteceu e eles conseguiram vencer esses obstáculos. Para vencer todos esses obstáculos, o TRE realiza inúmeras licitações, inúmeras reuniões, avaliação de riscos, como o Cândido disse aqui, e há um orçamento a cada eleição, há um estudo para saber como será essa eleição, quais os gastos que a gente precisa ter. É lógico que muita coisa acontece em parceria com outros órgãos, mas os custos maiores ficam com a Justiça Eleitoral. Na eleição de 2018, serão investidos cerca de 14 milhões de reais, na verdade 14.155.483 reais. E o custo por eleitor em um estado com as peculiaridades de Mato Grosso acaba subindo. É diferente fazer eleição em Mato Grosso no Paraná? Sim, é muito mais alto, a logística é mais cara. Para você ter uma ideia, a gente gasta mais de 1 milhão e 400 mil reais só com veículos, e tem que ser veículos traçados, conforme as fotos que a gente viu agora há pouco. Com um carro comum você não chega naqueles locais, né? Dos 96 locais de difícil acesso que você dominou, na verdade nós estamos trabalhando com 122 locais de difícil acesso já. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar com a possibilidade de chuvas. Então, quanto mais chuvas, alguns locais que até são de relativo acesso, se chover muito, o local passa a ser de dificílimo acesso. Então, tem toda uma condição que precisa ser previamente testada, analisada, e aí você tem que tratar com outros locais de difícil acesso também. No dia da eleição tem 12 aeronaves previstas para esta eleição, né? Porque Sim. A gente precisa prever, e tem até a aeronave da votação paralela, que é uma outra situação que garante a segurança checa a segurança do voto, né? Como é que, você se lembra de alguma outra experiência em que foi necessário usar criatividade para vencer os obstáculos? Sim, tem casos, por exemplo, tem um colega que na eleição de 2014, para que as pessoas da localidade indígena permitissem que ele voltasse com a urna sem que eles ficassem com as embalagens que tinham, que testaram interessante, ele prometeu mandar uma bola de futebol para o pessoal, e quando ele voltou até Cuiabá, comprou a bola e mandou lá para o chefe de cartório, para o chefe de cartório fazer a entrega lá na aldeia indígena onde ele tinha prometido. De certa forma, ele trocou uma bola de futebol pelo material que vem junto com as eleições e depois das eleições. Então os indígenas gostaram da embalagem da urna. Gostaram da embalagem da urna e queriam ficar com ela. E as pessoas que estavam ali acreditavam que era só uma caixa de papel e tudo isso tem custo, né? Então a gente precisa manter a caixa de madeira, a caixa plástica, a caixa de papel que a gente usa para transportar a urna, porque cada centavo desse conta nos valores que você acabou de mencionar. São 14 milhões que, quando divididos por um estado tão grande, parece muito, mas se você pensa que a gente está envolvido com logística, com avião, com carro, com barco... alimentação do mesário. São 32 mil mesários. 32 mil mesários. Entre 3 e 4 pessoas para cada um daqueles locais de votação que você mencionou. Para cada local de votação tem a sessão. Dentro de um local de votação... Cada urna é uma sessão. Cada urna é uma sessão. E cada sessão, 4 mesários. 4 mesários. E nessa sessão onde tem esses 4 mesários, geralmente funciona dentro de uma sala de aula, né? Então, é muita gente que precisa estar para atender o eleitor nesse dia.
E como é que o TRE faz em parcerias? A cada eleição se renovam todas as parcerias? Sim, sim. Tem alguns parceiros que são já tradicionais para o processo eleitoral, como é o caso da Polícia Militar, que garante a segurança em todos os locais de votação do Estado. Tem parcerias com a Polícia Federal, que trabalha mais nos bastidores de investigação, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Tem parcerias com as prefeituras, com o governo do Estado, com instituições que ajudam no dia a dia, na fiscalização, transporte de eleitor, porque esses locais tão difíceis, às vezes a urna não consegue chegar próximo, então precisa de ter transporte para o eleitor. Então, assim, aí buscamos ainda cada vez mais parceria para ajudar no apoio técnico, no apoio logístico, para transmitir no dia da eleição. Cada local desses, de onde vai se fazer uma transmissão, precisa ser previamente testado, porque desses locais de votação, alguns a gente transmite o resultado já a partir do mesmo local. Porque se você não transmitir a partir dali e esperar voltar todos os dados até a sede do cartório, pode demorar muito tempo. Então, para isso a gente conta com parceria. Então, é todo um cenário onde se envolve Estado, município e a União. E tem uma outra situação que em Mato Grosso é diferente. Em alguns estados, a Justiça Eleitoral cria locais de votação para pessoas com deficiência. Em Mato Grosso, por entender que todas as pessoas com deficiência têm que ter facilidade de uso de qualquer prédio público, a Justiça Eleitoral em Mato Grosso vistoria todos os locais de votação. São prédios públicos que não pertencem ao TRE, são prédios municipais, federais, estaduais. E aí é feita uma vistoria, é encaminhado um laudo para o gestor responsável por aquele prédio público, se ele tem acessibilidade ou não. Tudo isso é feito com bastante antecedência em todos os locais de votação do Estado, não é, Cândido? Sim, os chefes de cartório são os principais atores nessa condição. Eles conduzem esse trabalho de vistoria dos locais de votação, vão local a local, sala a sala, verificam as condições, verificam condições de banheiro, acessibilidade e tudo mais, para tentar fazer com que o local seja o mais próximo do atendimento mais humano possível. Porque se há de convir também, Mariane, por conta da própria distribuição de locais, da quantidade, nem todos os locais a gente vai conseguir ter totalmente adequado. Mas a gente tenta buscar o mais próximo do que seria o ideal. E tem também a preocupação, além da questão de acessibilidade para quem tem deficiência física, acessibilidade para quem tem deficiência auditiva. Sim, né? A urna eletrônica visual. É um grande avanço nesse caso. Se a gente pensar que numa urna de lona ou qualquer outro país do mundo que não utilize o mecanismo eletrônico de votação, o deficiente visual tem grande dificuldade de votar, porque ele não consegue, a princípio, escrever o nome do candidato numa cédula. Né? Então, na urna eletrônica, mesmo o deficiente visual consegue, usando o teclado, que tem todo um aparato que permite esse tipo de acesso, porque ele permite, por meio do tato, a identificação das teclas. O deficiente visual vota sem nenhum problema, o deficiente auditivo vota sem nenhum problema também, porque a urna é visual, ele consegue lá identificar o desenho, a foto do candidato. O analfabeto, ainda que não obrigado a votar, que queira votar, vota, porque também basta digitar os números, então é fácil. E a gente queria saber as curiosidades em relação à TI. Quais são as tecnologias empregadas para a gente conseguir transmitir os dados? Por exemplo, lá de uma aldeia indígena no Xingu e esses dados chegarem aqui com tanta rapidez. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo intervalo a gente fala quais são as tecnologias utilizadas hoje pela Justiça Eleitoral? Como é que o voto vem tão rápido de uma área tão distante até Cuiabá e a gente anuncia esse resultado no mesmo dia da eleição? Permaneça com a gente vai tirar essa dúvida daqui a pouco. Voltamos a apresentar o programa Cidadania em Debate e hoje falando sobre eleição. Quais são os desafios do TRE de fazer eleições em um território, em um estado com um território como Mato Grosso, que tem 903 mil quilômetros quadrados, muitas regiões de difícil acesso, região de mata, região do Pantanal, muitas aldeias indígenas, algumas isoladas. Como a Justiça Eleitoral consegue realizar as eleições nessas condições? E como a Justiça Eleitoral consegue trazer o resultado para a sociedade no mesmo dia da eleição? Cândido, você estava falando sobre essas tecnologias que a gente emprega. Explica pra gente, às 5 da tarde se encerra a votação lá, por exemplo, numa aldeia indígena no Xingu. Como é que é o passo a passo até que os votos cheguem até aqui?
Vamos tentar sintetizar o processo, porque é um processo grande, mas vou tentar ser breve. Primeiramente, o processo começa lá na cerimônia de carga e lacre. Eu tenho uma urna eletrônica, eu tenho que colocar dentro daquela urna eletrônica quem são os candidatos e quem são os eleitores que vão votar naquela urna no dia das eleições. Feito isso, no dia das eleições, como a gente já falou aqui no bloco anterior, é feita toda essa logística para fazer com que essa urna esteja lá no dia e 7 da manhã comece o processo de votação. Durante o dia transcorre o processo de votação normalmente, às 5 da tarde o mesário, por meio de um comando, encerra a votação na urna eletrônica. Encerrada a votação na urna eletrônica, a urna eletrônica emite um relatório chamado boletim de urna. Ali, o eleitorado daquela sessão já sabe quem ganhou, quem teve a maioria dos votos ali naquela própria sessão. Então, independentemente de mandar o resultado para o TRE, os mesários, os fiscais que eventualmente existam no local já conseguem saber quantos votos cada candidato teve ali, naquele momento. Depois disso, a gente usa pelo menos 3 ou 4 tecnologias para transmitir esse resultado para a central de processamento de dados que fica na sede do tribunal. Como isso é feito? A gente pode transmitir desde usando um celular até por via satélite. Nesses locais de realmente difícil acesso, a gente manda um técnico com equipamento via satélite e por meio de uma conexão via satélite, o boletim de urna é transmitido para a nossa central de processamento. É transmitido o boletim de urna para o TRE. Para o TRE. E aí do TRE que se transmite lá para o Centro de Eventos do Pantanal, onde se divulga os dados num telão, por exemplo. Exatamente. No Centro de Eventos Pantanal é feito o gerenciamento desse processo. Lá do Centro de Eventos Pantanal, o juiz, o magistrado, o desembargador, neste caso, que é uma eleição geral, controla essa chegada. Ele analisa se uma urna eletrônica de algum lugar realmente transcorreu a eleição da maneira que era esperada. Ele acompanha o processo de maneira judicial. Ele vê se tem alguma coisa a ser feita em relação a essas urnas, esses dados que estão chegando. E vai autorizando o processamento urna a urna. É claro que isso é feito num sistema e fica meio que transparente. Mas se em qualquer momento o desembargador entender que em uma situação qualquer tem que se parar o processamento por conta de uma urna, uma sessão, uma discussão qualquer, aqueles votos são retirados do processamento e o restante passa. E esse processo de gerenciamento é feito no Centro de Eventos Pantanal. Aí esse é feito lá no Centro de Eventos Pantanal. Já houve ocasiões, por exemplo, que lá no Centro de Eventos Pantanal a Justiça Eleitoral ficou esperando quase a noite toda por uma urna. Às vezes há problema, por exemplo, no satélite ou na bateria. Já houve imprevistos dessa natureza? Já houve problemas, inclusive, com o próprio técnico que ficou muito nervoso no dia das eleições, resolveu tentar chegar até o cartório ao invés de tentar outras formas de transmissão, porque no processo de transmissão, geralmente a gente tem mais de uma forma, tem mais de um equipamento, vai mais de um equipamento de reserva, só que o técnico... planos de contingência. Os planos de contingência. Mas nós somos pessoas e pessoas estão sujeitas a algumas falhas e isso faz parte, inclusive, da própria logística do processo. E nesse cenário já aconteceu da pessoa, às vezes, não conseguir transmitir por nervosismo, por falha de sistema, às vezes era só uma questão de tentar de novo, mas naquele momento, no calor dos trabalhos, preferiu-se chegar até a sede da zona e aí gastou-se 4, 5, 6 horas para chegar até a sede da zona. Já houve eleição que a gente terminou às 5h40 da manhã, esperando a pessoa transitar durante toda a noite, toda a madrugada até chegar ao local de transmissão. Cândido, em relação ainda à totalização dos votos, quanto tempo demora, por exemplo, numa aldeia indígena até totalizar os votos chegarem aqui por satélite? Então, terminada a votação às 5 da tarde, por volta de 5h20, mais ou menos, já se encerra a urna eletrônica. Por quê? Depois que o último eleitor votar... 20 minutos? Porque na prática você precisa esperar o último eleitor que está na fila. Se não tiver fila, 5 horas já não tiver fila, 5h02, 5h03 o primeiro BU chega. Acontece nas eleições, se a gente pegar os históricos de transmissão, tem BUs que chegaram 5h01, 5h02, 5h03, porque na hora que deu 5 horas o mesário encerrou a urna, já são pessoas que às vezes já participaram de eleições anteriores, então eles conseguem encerrar rapidamente e o equipamento já está pronto para transmitir. Encerra, retira o cartão de memória do equipamento e já coloca no equipamento de transmissão e só aperta em transmitir. É questão de segundos para que o BU esteja aqui. E esses votos acabam chegando na totalização no TRE. As pessoas pensam que totaliza lá no Centro de Eventos Pantanal. Não, os votos eles vêm para uma central no TRE, não é, Cândido? Isso, é um data center. E dali, no data center do TRE, e dali vai
os votos vão para o Centro de Eventos de Pantanal, onde são anunciados os votos, são contabilizados para o público externo. Isso. A partir do Centro de Eventos Pantanal se estabelece os princípios da divulgação do resultado. Então a gente tem separado onde a gente divulga e controla e onde apenas recebe tecnicamente os dados. Até então isso é apenas dados, ainda nem chamaríamos de informação. A informação é obtida por meio da gerência que é feita no Centro de Eventos Pantanal. Mas de fato os dados estão no data center do tribunal. E esses dados que vêm do interior, eles geralmente chegam mais cedo do que às vezes uma urna que está num bairro vizinho, não é? Chegavam. Agora para essas eleições, agora vem a novidade. Isso, os cartórios de Cuiabá e Várzea Grande já estão, na eleição passada, já começaram essa articulação. É possível que na maior parte das escolas de Cuiabá e Várzea Grande, Rondonópolis, Cáceres, das maiores cidades, em algumas do interior onde é possível esse modelo, que já se transmite o resultado a partir dali. Então você pode ter resultados a qualquer momento, a qualquer tempo, de locais dos mais distantes. Que é a tecnologia do JE Connect? Essa é a tecnologia do JE Connect. Explica pra gente o que é o JE Connect, como funciona e sobre o aspecto da segurança da informação. Ah, sim. Para transmitir esses resultados e impedir que alguém, no meio do caminho, acesse essa informação, ela tem que vir criptografada, misturada de uma forma que ninguém consiga abrir a informação a não ser o destinatário. Embora essa informação já seja pública, porque já foi publicado lá na seção UBU. Então, assim, já é conhecido o resultado, então não é uma informação sigilosa, mas a gente tem que cuidar para que não haja alteração no meio do caminho. Então é estabelecido um túnel, que nós na TI chamamos de túnel, uma VPN, que é uma rede privada segura, que age sobre a internet e aí por meio desse túnel criado a gente transmite os dados de maneira segura para a nossa central de totalização. É como uma linha dedicada exclusiva para a Justiça Eleitoral. Exatamente. Nenhum outro dado trafega por ali. Nenhum outro dado trafega por ali. E ainda que se houver qualquer tipo de problema, existem contingências que nos colocam, por exemplo, fazem com que um BU transmitido de dentro de Mato Grosso, na verdade, ele saia pelo TRE do Amazonas e depois volte para Mato Grosso, para evitar que alguém no meio do caminho que de repente tenha pensado ou tentado alguma coisa intervenha. Então isso é uma multiplexação de 27 por 27. Um BU de Mato Grosso pode passar por qualquer um dos 27 estados da federação antes de chegar em Mato Grosso. Você falou em outros estados e eu me lembrei de uma curiosidade. Os estados, eles não trabalham de forma isolada. Nas regiões fronteiriças, por exemplo, o Mato Grosso já serviu de apoio para o Tocantins, Rondônia já deu apoio para a gente. Como é que funciona em TI essas parcerias para transmissão de dados? Sim, muitas vezes, ou na maioria das vezes, era a nossa contingência. Por exemplo, em Rondolândia, o melhor caminho para Rondolândia passa por Cacoal, em Rondônia. Então, é mais fácil que, se falhar meu mecanismo de transmissão em Rondolândia, eu use uma infraestrutura de Cacoal a voltar e a vir para qualquer outra zona eleitoral no território de Mato Grosso. Assim como é para Tocantins, na região do Araguaia. Nós, em São Félix, somos contingência para Tocantins, que está do outro lado do rio ali. Qualquer problema numa aldeia indígena que é gerenciada pelo TRE do Tocantins é resolvido em São Félix do Araguaia pela gente do Mato Grosso. Isso são só dois exemplos, mas durante toda ao redor de toda a fronteira do estado de Mato Grosso, que é muito grande, a gente tem tipos de contingência. Você falou que o TRE faz parcerias e começa o planejamento 2 anos antes, né? Assim que acaba uma eleição já começa, porque é necessário levantar o que vai ser preciso adquirir, quais são as requisições necessárias, começar os processos licitatórios. Muitas licitações têm que ser feitas com muita antecedência, porque alguém pode impugnar, pode ter que demorar um tempo maior, mas no âmbito da TI também tem um trabalho com bastante antecedência, que são aqueles testes de urna, testes de satélite. Parece que vocês testam a carga da urna exaustivamente um tempo antes. Como é que é esse trabalho? O trabalho com urna, ele é contínuo. Durante todo o ano, todos os anos, o ano anterior ao ano eleitoral. Inclusive no intervalo dos anos não eleitorais. Inclusive nos intervalos, as urnas são sempre testadas, porque é uma máquina, tem uma bateria ali dentro, tem uma impressora ali dentro, são equipamentos às vezes mecânicos e precisam ser sempre atualizados. E você falou de parceria, a parceria não é só com os órgãos internos, não. A Justiça Eleitoral ela é una no processo. Para você ter uma ideia desse tipo de unidade, um eleitor nessa eleição, que votar, digamos, em Rondonópolis, mas que no dia das eleições estiver em Cuiabá, se ele tiver essa previsão
com antecedência, ele consegue, através do voto em trânsito, votar em Cuiabá. Para presidente? Não. E agora, para essas eleições, ele consegue votar para todos os cargos desde que ele esteja dentro da sua jurisdição. Então, um eleitor do estado de Mato Grosso que tenha previamente a ciência de que vai estar fora da sua jurisdição na próxima eleição, mas desde que esteja dentro do estado de Mato Grosso, ele pode pedir até dia 23 de agosto o voto em trânsito e, a partir daí, no dia da eleição, vai ser mostrado, vai ser informado qual vai ser essa urna que vai receber essa votação, ele vai conseguir votar lá para todos os cargos para essa eleição. Numa determinada sessão, numa sessão específica. Numa sessão específica. Quando ele se cadastrar para o voto em trânsito, ele vai ser informado de qual vai ser essa sessão específica para onde ele vai. E essa é uma novidade para esta eleição? Essa é, porque até a eleição passada, a eleição atrasada, que foi a última eleição presidencial, só se votava para presidente em trânsito. O voto para presidente em trânsito ainda continua. Então, um eleitor de São Paulo que esteja em Mato Grosso, se ele tiver pedido o voto em trânsito até dia 23 de agosto, no dia da eleição, nos dias das eleições, primeiro e segundo turno, ele vai votar aqui, mas só para presidente. Já um eleitor de Mato Grosso, estando dentro do estado de Mato Grosso, ele vota como se estivesse na sua própria sede de administrativa, sede do domicílio eleitoral. Existe uma situação que já foi muito questionada por eleitores. Quando a pessoa chega para votar e no caderno de votação, existe o nome da pessoa e lá na frente existe um comprovante de que ele votou, que o mesário destaca e entrega para o eleitor. Eu mesma saí de um local de votação e na hora que a pessoa me deu, falou: você está colocando na Mariane errada, eu sou a Mariane de baixo, porque existem muitas pessoas com o mesmo nome. Então o eleitor pode ajudar o mesário, a gente precisa da atenção do mesário, mas o eleitor pode ajudar o mesário a conferir se você está assinando ali no local certo e se você está levando o comprovante de votação certo para casa. Não é que uma pessoa votou pela outra, a pessoa votou por ela mesma, porque a identificação, quando digitou o número do título, ela votou por ela mesma. Só na hora de assinar o cadernão de votação, de comprovante, é que ela assina no lugar errado. Essas coisas acontecem, essas pequenas falhas, né, Cândido? Acontecem, mas na verdade a gente conclama o eleitor para mais que isso, para fiscalizar o processo como um todo. Desde compra de voto, de propaganda indevida, de pessoas que saem falando que uma coisa está errada na urna, ele mesmo votou, ir lá denunciar e acompanhar e fiscalizar o processo eleitoral. É porque a Justiça Eleitoral tem poucos servidores e a Justiça Eleitoral conta com a população para ajudar a fiscalizar, né, a eleição. E são 14 milhões gastos, investidos na democracia. Esse dinheiro é público, esse dinheiro é meu, é seu, é de todo mundo. Então, nós temos que fazer valer cada centavo investido na democracia, não é, Cândido? Com certeza. Com certeza. Cândido, nós chegamos ao final do nosso programa. Obrigada por ter vindo. Com certeza a gente vai precisar falar de eleição mais vezes. A gente tem vários aspectos das eleições, vários aspectos que precisam ser explicados. Tem votação paralela, como você me sugeriu, né? Sim, que checa a segurança da votação eletrônica, do processo eletrônico de votação. Existem outros temas também ligados à tecnologia, novidades aí para esta eleição, como o voto em trânsito para todos os cargos, que você acabou de falar. Sim. E a gente volta, o convite está feito aqui para você voltar outras vezes, para trazer mais novidades para quem está em casa. Obrigada pela presença aqui. A Justiça Eleitoral quem agradece a oportunidade de estar, de poder falar um pouquinho daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Obrigada a você que nos acompanhou até agora e acompanhe aqui no Cidadania em Debate outros debates sobre cidadania, sobre democracia, com você toda semana aqui na TV Assembleia.